Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Nação Econômica e no vídeo de hoje vamos trazer para vocês tudo sobre a economia da China envolvendo o Egito. Vamos entender de fato por que tanto investimento da China no Egito? Então já vai deixando o seu joinha que veremos tudo isso a seguir. O Egito é conhecido por suas pirâmides, uma ampla riqueza e também desertos imensos. Pois bem, recentemente o país vem atraindo investimento de diversas nações, principalmente da China. Na verdade, da China são altos valores investidos. E é isso que vamos explicar neste vídeo. Mas só para vocês terem uma ideia, a China já investiu 28 bilhões de dólares na região, e todos, e a maioria na verdade, em infraestrutura, como portos, ferrovias e rodovias. Mas quais são os reais motivos por trás desses tão altos investimentos? Vamos saber tudo isso a seguir. Para entender as razões que levaram o governo chinês a investir bilhões de dólares no Egito, é necessário voltar à Revolução Egípcia. Desde 2011, quando diversos protestos pedindo democracia levaram à queda do regime Murabak, que comandava o Egito desde 1981. Mas desde então, o país falhou na transição para a democracia, pois, após as eleições do primeiro presidente democraticamente eleito da história do Egito, que foi Mohamed Morsi, em 2012, ele cumpriu apenas 10 das 64 promessas de campanha, nos primeiros 3 meses de governo. E essa questão resultou em muito protesto, pois queriam a saída de Morsi, culminando no golpe militar de 2013, que levou à ascensão do poder do líder do golpe, o ex-general Abdel al-Sisi, que se mantém no poder até hoje, em um governo considerado mais autoritário do que Murabak. Essa crise política causou danos significativos sobre a economia egípcia e proporcionaram uma crise econômica sem precedentes, e com uma grande desvalorização da libra egípcia e queda de 60% das reservas cambiais do país na época. Essa situação impactou especialmente o preço dos alimentos, que se mantém até os dias atuais, com cerca de 1/4 das famílias egípcias gastando até 50% da renda familiar com alimentação. Além disso, a densa concentração demográfica do Egito é um fator crítico para o país, já que quase todo seu território é composto por um deserto, o que obriga 95% da população a viver em áreas do rio Nilo. Além de egípcias estarem necessitando de uma nova infraestrutura para suportar a concentração urbana, que somada a um crescimento de 2 milhões de habitantes todos os anos, coloca a população do país sob condições sociais precárias. Com aproximadamente 25% da população egípcia vivendo abaixo da pobreza. Além de que boa parte dessas pessoas não consegue sequer uma moradia própria, devido à ausência de casas no mercado imobiliário egípcio, algo que se estende há mais de 7 décadas. É nesse sentido, diante das condições alarmantes da economia do país e buscando amenizar os principais problemas institucionais, o governo do Egito vem recorrendo a empréstimos cada vez maiores todos os anos. Tanto que hoje o Egito é a segunda maior devedora do FMI, ficando atrás apenas da Argentina. Em 2016, o país contraiu um empréstimo de 12 bilhões de dólares do fundo com maior parte desse capital, sendo investido em grandes obras de infraestrutura. Outro fato relevante é que durante décadas os militares egípcios foram autorizados a se envolverem em atividades econômicas para reduzir o orçamento oficial de defesa. E com isso, empresas militares administram negócios econômicos, bens e gerenciam projetos de infraestrutura. Mas o grande problema é que, devido ao Egito ser governado por um ex-militar desde 2013, os militares ampliaram a sua influência e administraram aproximadamente 25% dos gastos totais do governo em habitação e infraestrutura, possuindo assim privilégios, como assistência de licitações, para assim terem algo que as empresas privadas não possuem. Por isso, diversas empresas optaram por abandonar o Egito e tiveram uma fuga de 20 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros no país, que, somada às crises recentes de alta inflação egípcia, que atualmente se encontra em 25% ao ano,
forneceram a desvalorização da libra egípcia em 14% no ano de 2022, com a dívida externa do país ultrapassando 370 bilhões de dólares no ano. Estimativas afirmam que, caso a situação se mantenha nesse ritmo em 2026, a dívida do Egito deve ultrapassar 557 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Sendo assim, o governo recorreu ao FMI pela quarta vez em apenas 6 anos, solicitando mais 3 bilhões de dólares com a intenção de aliviar a crise econômica do país. E diante desse cenário turbulento da economia da nação, surge a pergunta: por que a China está investindo tanto no Egito? Os investimentos da China no Egito, por mais que o Egito aparente não ser o melhor local para investidores, a relação comercial entre a pequena nação está crescendo a passos largos, uma vez que o comércio entre os dois países aumentou em mais de 17% nos últimos 25 anos, como também os investimentos chineses, que já ultrapassam 60 bilhões de dólares. Para a nova capital egípcia, localizada ao leste da cidade de Cairo. Além de inúmeras obras de infraestrutura, pesquisa e transferência de tecnologia estarem sendo realizadas no país, com os egípcios sendo o principal alvo dos investimentos chineses da região. E esse é o fato que ocorre principalmente pela nação abrigar uma das passagens marítimas mais importantes do mundo, o Canal de Suez, servindo como rota mais curta entre o Ocidente e o Oriente atualmente, e sendo responsável por mais de 1 trilhão de dólares em mercadorias anualmente, incluindo 15% de todo o fornecimento do petróleo da China. Contudo, as pretensões da China em relação ao Egito vão mais além, com o Egito se tornando o principal alvo da política externa chinesa, inaugurada em 2013, quando o presidente chinês anunciou o projeto mais ambicioso da nação, a iniciativa Belt and Road, um termo que faz referência à antiga Rota da Seda, criada há mais de 2000 anos, e que foi responsável por conectar o comércio europeu e asiático por via terrestre. Neste contexto, o novo projeto chinês envolve tanto vias terrestres quanto marítimas, propondo conectar os países asiáticos por meio de uma infraestrutura moderna e eficiente, e tornando o fluxo constante de mercadorias da Ásia em direção aos países da Europa, por meio de um cinturão de portos e centros logísticos que vão desde o Oceano Índico até o Mar Mediterrâneo, incluindo sobretudo o Canal de Suez no Egito, já que o canal será a principal via de acesso ao mercado europeu. A China tem motivações geopolíticas e econômicas por trás da iniciativa. Xi Jinping promoveu uma visão de uma China mais assertiva, mesmo quando os empréstimos pendentes do país cresceram para o equivalente a mais de 1/4 do seu PIB. Ao mesmo tempo, a China está motivada a aumentar os vínculos econômicos globais com suas regiões ocidentais, que historicamente foram negligenciadas a promover o desenvolvimento econômico na província ocidental de Xinjiang, onde a violência separatista tem aumentado, assim como garantir o abastecimento de energia de longo prazo da Ásia Central e do Oriente Médio, especialmente através de rotas que os militares dos Estados Unidos não podem interromper. De forma mais ampla, os líderes chineses estão determinados a reestruturar a economia para evitar a chamada armadilha da renda média. Nesse cenário que afeta cerca de 90% dos países de renda média, isso desde 1960, os salários sobem e a qualidade de vida melhora à medida que aumenta a manufatura de baixa qualificação. Mas os países lutam para passar a produzir bens e serviços de maior valor. Portanto, como o Egito está entre as nações mais endividadas do mundo, é essencial que o governo do país busque direcionar os seus recursos de forma correta, pretendendo pagar as suas dívidas e proporcionar uma maior qualidade de vida para a sua população. Pois, se o país conseguir esse feito, a sua localização privilegiada, atrelada aos investimentos chineses do Egito, podem fazer com que a nação egípcia se torne o novo centro da economia global. E vocês acreditam na recuperação do Egito? Deixa aqui nos comentários. Curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal se não é inscrito. Aqui nesse canal você vai saber de tudo o que está acontecendo sobre a economia do país e do mundo. Eu vou ficando por aqui. Agradeço imensamente cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.